Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar dos erros mais comuns que a gente vê aí os alunos cometendo no uso do Excel. Você sabe quais são os erros mais comuns no Excel? Bom, vamos falar passo a passo e dar dicas de como você evitar esses erros no seu aprendizado no dia a dia profissional. Então vamos lá? Planilha na tela. Bom, pessoal, nós temos aqui 5 exemplos de erros e erros bem diferentes relacionados aí ao uso do Excel que as pessoas acabam cometendo no seu aprendizado. E a gente quer mostrar aqui esses erros para você entender que você deve evitá-los no seu aprendizado, tudo bem? Então vamos lá, o primeiro erro é formatação de planilhas. O que acontece de erro de formatação de planilhas que eu falo para vocês que às vezes até eu fico assustado com os alunos que começam a aprender Excel com a gente dentro do curso. Muitas vezes eles sabem o que é, por exemplo, uma tabela, mas não sabem definir a diferença de tabela e planilha. Isso que a gente tem aqui, pessoal, é um intervalo de dados que eu posso entender que é uma tabela no Excel. A planilha é isso daqui, ó. Planilha 1, planilha 2 e assim sucessivamente. Vamos voltar para a planilha 1. Aqui na planilha 1 a pessoa pensa, poxa, vou formatar essa planilha, deixá-la linda e maravilhosa. Aí a pessoa sai assim, quer ver? Ó? Selecionando. Aí vai lá, pinta. Aí depois aqui, ó, coloca lá uma outra formatação. Aí depois vem aqui, pinta de novo. Né, ó. Ela sai fazendo uma formatação que eu falo para você, uma formatação a Deus dará. Tá? Por quê? Porque ela vai pintando a planilha inteira só para mostrar que isso é uma tabela. Ela vai lá, coloca, né, todas as bordas, aí vem aqui, coloca na corzinha branca, aí até pinta aqui, né, ó. Ó lá, ó. Aí vem lá, ó, seleciona, aí pinta também, pinta não, coloca lá o formato, aí ela faz aqui depois, seleciona, aí vai lá, ó, coloca numa corzinha diferente, aí seleciona, pinta, vai lá, passa a formatação. Aí ela entende que isso está lindo e maravilhoso. Só que qual que é o problema da formatação dessa planilha? Quando você fez isso, você aplicou uma cor em uma planilha, pessoal. Opa, aqui não. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para baixo, ó, com 1.048.576 linhas. Então aqui você tem recursos aplicados. O que acontece com esses recursos aplicados? Ele consome processamento, consome memória, deixa o arquivo grande e conforme você vai desenvolvendo mais esse arquivo, ele pode apresentar uma lentidão ou dependendo até um eventual travamento, depende da configuração da sua máquina aí para processar a sua planilha, tá? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz isso. Pintar a planilha toda, jamais, tá? Então aqui, por exemplo, né, olha o que o professor vai fazer, eu vou selecionar tudo. Deixa eu dar um pronto, ó. Selecionei toda ela. Aí eu vou vir aqui, ó. Tem um botãozinho, ó. Limpar tudo não. Eu vou limpar aqui, ó, formatos, tá? Quando eu faço isso, o que ele fez? Ele limpou toda aquela formatação que tinha células aplicadas. E aí quando eu tenho, por exemplo, muita dúvida em formatar uma tabela, deixar ela com um visual mais bonito, mais profissional, tudo, o que a gente deve fazer? Você vem aqui no formatar como tabela, ó. Primeiro seleciona a tabela, escolhe uma formatação, vou escolher essa daqui, ó. Minha tabela tem cabeçalho? Tem, vou dar OK. Pronto. Você não precisa mais ficar pintando fundo de planilha nem nada, aplicando formatação demasiada. Quando você tem um excesso de formatação, entenda, você tem mais recursos sendo consumidos nesse arquivo. Então o processamento acaba sendo mais exigido. Então você pode sim ter um arquivo mais pesado e também até uma lentidão, dependendo das formas que você aplicou e recursos do Excel ali naquela planilha. Aqui, ó, você pode selecionar página inicial e aplica aqui, ó, o formato contábil, né? Ou se aplica o moeda, o que você achar melhor ali. Tudo bem? Então isso, pessoal, é básico sobre formatação que você precisa. Professor, eu conheço um pouquinho. Você conhece um pouquinho?
por exemplo, vou copiar essa tabela, vou colar aqui do lado, ó, apenas os valores, tá? Então, uma outra sugestão a você. Se você quiser formatar essa tabela com os recursos do Excel, faça o simples. Vem aqui, ó, selecionou. Não tem esse gradiente aqui, ó, de cor, ó. Por exemplo, vou trabalhar com azul, ó, vou colocar aqui no azul escuro. Aqui, ó, depois eu vou selecionar. Eu vou colocar numa corzinha, ó, num azul clarinho, a fonte. Vou colocar no negrito. Vou centralizar. E aí, aqui abaixo, ó, eu seleciono. Vou lá em bordas e coloco todas as bordas. Seleciono os valores e coloca, né, o formato de moeda. Falo para você, não é mais fácil? Não é mais simples? Então, faça o básico, faça o essencial. Não precisa ficar reinventando a roda de querer criar aquilo lá que vai chamar mais a atenção, mas na verdade vai trazer um problema futuro para você ali. Então, formatação de planilhas, entenda. Menos é mais. Faça o básico e o essencial. Tudo bem? Vamos para a planilha 2, que é um outro erro, que esse é um muito comum, que é o uso do mesclar células. Eu falo para você, tem gente que gosta desse erro e eu falo, olha, dá problema sério, tá? E a gente vai explicar o porquê. Porque antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. Aqui na descrição tem um link para o curso. No nosso curso você vai aprender isso do básico ao avançado, dashboards, VBA e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. Detalhe importante, é a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Detalhe importante, daqui a pouquinho no vídeo eu tenho um recado muito importante a você, então fique ligado nesse vídeo. Vamos retomar. O pessoal monta a tabela, depois vem aqui, ó, seleciona essa informação e utiliza, tá, pessoal, alguns recursos, né? Opa, deixa eu pegar essa tabela aqui e converter em intervalo, que o professor aqui quis aplicar, ela deixar ela bonitinha. Vamos lá, deixa eu dar um sim, pronto. O que acontece? O pessoal seleciona e faz umas tabelas e utiliza esse recurso de mesclar aqui, ó. Mesclar e centralizar, tá? Aí vai lá, ó, mescla, né, ó, e vai mesclando, tá? A pessoa acha que isso, pessoal, é ótimo, é excelente, é bonito, né? Ó. Aí vai lá, né? Ó, deixa eu colocar aqui uma formatação aqui de borda para ficar mais fácil de você ver. Aí ela acha que isso tá bonito. Só que na verdade pode estar bonito? Pode, mas pode ser um problema tremendo. Isso mesmo. Que tipo de problema? Muitas vezes quando você utiliza o mesclar células em tabelas, você não consegue aplicar fórmulas que vão chegar a uma precisão mais exata. Você vai ter problemas no intervalo. Tem até um vídeo aqui do canal falando de erros comuns ao mesclar células no Excel. Por isso que a gente fala, não mescle células, evite ao máximo, tá? Qual o erro aqui, ó? Vamos imaginar que você quer saber, por exemplo, o valor total do faturamento da região norte. Aí você pensa, poxa, eu vou fazer um soma C. Beleza. O que você tem que passar no soma C? A região toda, né? Ó, da região até aqui, ponto e vírgula. Qual que é o critério? Ah, é região norte. Tá aqui. Qual que é o intervalo da soma? Você vai selecionar lá o intervalo do faturamento, fechar e dar Enter. Aí você vai falar, opa, 123 mil. Mas por que ele não pegou o valor do Pará? Porque esse valor aqui, gente, olha só, vou tirar do mesclar, hein, ó. Vamos lá, ó, vou tirar, ó, desfazer mesclagem. Qual que é o valor que está aqui? Vazio. O Excel, ele entende, pessoal, que cada célula é uma célula. Então, quando você faz a mesclagem, você está sobrepondo aquela célula com uma informação visual, mas o valor daquela célula é vazio. Então, aqui o B7 é vazio, mas quando você mesclou, o B7 sempre vai continuar vazio, mas no visual, ele vai estar sobreposto com a informação do B6, tá? Então, essa informação ela não passa para aquela célula. E aí acaba se tornando um problema. Então, mesclar células é um recurso que eu falo para você. Evite ao máximo. Se eu colocar o norte aqui, ó, você vai ver, ó, que agora nós temos o total do norte, que seriam esses dois valores aqui. Bacana, né? Então, esse é um outro erro muito comum, que é o mesclar células. Então, eu falo para vocês, evitem de mesclar células, ok? Vamos agora para a planilha 3. Na planilha 3, existe um outro erro,
que é a questão de fórmulas e intervalos, tá? Mas esse fórmulas e intervalos, muitas vezes as pessoas ficam pensando, puxa vida, como que eu vou criar uma fórmula, como que eu vou fazer uma soma, como que eu vou fazer uma média do intervalo da minha tabela, da minha planilha? E existe aí alguns itens que a gente deve observar, tá? Tá vendo esse faturamento aqui? E tá vendo aqui, por exemplo, a região, tá? Vamos imaginar o seguinte, vamos falar uma coisa simples. O total de faturamento. Você imagina que essa tabela ela vai ser alimentada continuamente, ok? O que é alimentada continuamente? Eu vou lançar novos valores aqui abaixo. Se você colocar a soma, abre o parênteses, seleciona somente esse intervalo, ele só vai levar em consideração esse intervalo aqui, tudo bem? Só que, se você fazer a soma da coluna D inteira, vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado. Só que, se você lançar um valor aqui, ó, por exemplo, eu vou lançar aqui, ó, outra região norte, tá? AC, 125 mil. Olha o que acontece. Esse aqui entendeu. Já esse somente está naquele intervalo. O que é certo, o que é errado aqui? Vamos falar desses detalhes agora dessa parte de fórmulas e intervalos que é muito importante. Quando você está fazendo o intervalo aqui da coluna D, você está pegando do D1 até o D, ó, 1.048.576. Você viu? São mais de 1 milhão de linhas que ele vai estar fazendo processamento. Então você vai alimentando, vai acontecendo o quê? Mais consumo de processamento. Para coisas simples, tabela simples, nenhum problema. Mas conforme você vai aumentando a tua tabela, a tua planilha, o que acontece com isso? Lentidão. Então você deve evitar. O que seria mais adequado para realizar o cálculo aqui? Você selecionar essa tabela, você define como tabela, vem aqui, ó, formatar como tabela. Ao formatar como tabela, essa tabela vai reter agora intervalos, tá? Esses intervalos, eles acabam sendo dinâmicos. Então, por exemplo, se eu fizer agora aqui a nossa soma, selecionando desse valor até aqui embaixo, ele está fazendo a soma da tabela 4 do campo faturamento. Qual que é a vantagem disso? Se eu inserir mais um valor, ele só vai incluir no seu processamento apenas uma linha a mais. Ele não vai ficar incluindo toda a coluna, e sim somente os valores que forem alimentados nessa tabela. Então o intervalo é menor, mais preciso, mais exato. E também fica de ordem automática. Isso que é importante de dizer. Então quando você faz isso, você acaba tendo uma melhoria na sua planilha. Olha que bacana. Então você acaba tendo uma otimização no desenvolvimento dela. Olha só, vou dar um Ctrl Enter não, vou dar um Enter aqui, não, vou dar um Tab. Vamos colocar aqui um outro norte, ó. Vou colocar aqui AC, já coloquei. Colocar Roraima e vamos colocar aqui, ó, 345 mil. Olha o que vai acontecer. Somou, tudo bem? Mas esse está somando a coluna inteira. Já esse, somente o intervalo que você tem aqui preenchido. Tudo bem? Então, muito cuidado quando você for aplicar fórmulas e passar o intervalo. Então, você tem que passar o intervalo de acordo com a tua necessidade. Quanto mais preciso o intervalo for passado, melhor. E uma dica muito importante, trabalhe com as tabelas, formate como tabela. Transforme o intervalo em tabela no Excel para você ter uma melhoria e um dinamismo no uso das suas funções ali. E além do que você vai ter ali com um consumo de processamento bem melhor. Tá bom? Então, dica importante, muitas vezes o pessoal acaba cometendo grandes equívocos. Vamos agora para a planilha 4. Planilha 4. Referências erradas na fórmula. Isso aqui é um outro erro muito comum que eu vejo e que a gente vai mostrar a você. Mas antes de eu continuar, lembra que eu falei para você lá no início do vídeo que eu tinha um recado muito importante? Para você que chegou até aqui nesse vídeo, eu quero dar 25% de desconto na formação hoje. Isso mesmo. Então hoje nesse vídeo está aqui no ar para você. O que você vai ganhar?
25% de desconto. O link vai estar fixado lá no comentário. Então lá no comentário fixado vai ter o link do curso e logo abaixo vai ter o link com o cupom já aplicado para você ter 25% de desconto na formação e começar a aprender Excel conosco. Tudo bem? Então vai lá, primeiro comentário fixado. Já que você está indo na área de comentário, vai deixando um comentário sobre desses erros que a gente está apresentando e relate um erro que você teve e fala, puxa vida, não imaginava que isso era um erro. Nossa, eu fazia isso e achava que estava certo, mas está errado. Comente com a gente para a gente saber e depois propor novos vídeos sobre o tema aqui no canal. Tudo bem? Agora vamos falar das referências erradas em fórmula. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Referência errada. Muitas vezes o pessoal vai criar suas fórmulas e fala, professor, deu erro. Olha só uma fórmula que é comum que dá erro. A pessoa vai fazer um PROC-V, vai procurar o norte, aqui na tabela, ela vai especificar a coluna. Então, por exemplo, unidade, coluna 2, ponto e vírgula 0. Tudo bem? Aí ela dá o Enter. Aí, opa, norte AM, beleza. Aí ela vem aqui, clica e arrasta. Opa, não veio o faturamento. O que está errado? Está errado que você não passou as referências corretas na fórmula. Então, quando você clica duas vezes, você vai ver a tua fórmula, ela está verificando unidade. E um outro intervalo, olha só, mudou até o intervalo, e você fala, puxa vida, e agora? O que eu faço? Não é? Você tem que corrigir. Então, um conceito que é muito importante no Excel e as pessoas erram, é o conceito de referência. Então, por exemplo, unidade e faturamento não vão procurar aqui a nossa região? Então vai procurar a região. Então, quando eu colocar aqui igual, vamos lá, PROC-V, esse valor é uma referência, eu vou clicar nele. Vou pressionar o F4 aí no teclado para travar a célula. Quando ele trava, ele coloca o cifrãozinho no G e o cifrãozinho antes do 5, quer dizer que a coluna e a linha estão travadas. A nossa matriz de tabela também é uma referência, então vou selecionar e vou pressionar o F4. Aí a pessoa vai falar, opa, unidade coluna 2. Coluna 2, ponto e vírgula, o 0. Quando ela faz isso, eu vou falar para você, ela deu um grande passo no aprendizado dela no uso do Excel. Por causa que o conceito de referência ele é tão simples, mas muitas pessoas acabam errando. Vamos dar um Enter aqui. Trouxe o AM. Aí a pessoa vem aqui e fala, poxa, vou clicar e arrastar para trazer aqui para baixo. Poxa, trouxe o AM. Aí ela vem aqui, ela faz uma coisa simples. Ela não está errada, é importante dizer isso. Ela vem aqui e muda. Ah, é o 3 a coluna. Aí vem aqui. Resolvi o meu problema. Prontinho. Não tem problema algum. Então, quando ela faz isso, ela entende o conceito de referência, ela entende que ela precisa corrigir a fórmula e ela entende como ela deve trabalhar nas próximas planilhas. Então, o conceito de referência, muitas vezes o pessoal acaba errando. E quando a gente coloca assim, igual, e clica numa célula, por exemplo, clicar aqui ó, no norte, ó, e vou transformar ela em uma referência absoluta, quer dizer que todo mundo está olhando para ela, e quando eu clico e arrasto, tem que levar essa posição para as demais. Repare, olha lá, ó, B6, opa, olha lá, B6 e assim por diante. Então o conceito de referência é fundamental. Se eu colocasse aqui igual, vou clicar aqui na região, vou travar aqui, ó, duas vezes, ó, travei a linha 5, região. Vou vir aqui, vou clicar e arrastar. O que ele vai trazer? Região. Mas se eu clicar e arrastar para o lado, a unidade. Se eu clicar e arrastar para o lado, olha lá, faturamento. Repare que o nosso intervalo está fixada a linha 5, mas a coluna está solta. Então isso é uma referência mista, tá? Então, pessoal, isso aqui é muito importante de você entender. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre referências, dá uma olhada aqui no canal que a gente tem um vídeo a respeito sobre como fazer referências no Excel, tá bom? Agora, o último exemplo é um erro, pessoal, que as pessoas acabam cometendo porque as pessoas às vezes acham assim, fazer gráfico é fácil. E não é que é fácil. Fácil é fazer, mas
O difícil é interpretar as informações e apresentá-las do melhor modo para as pessoas entenderem. E é isso que a gente vai abordar agora nessa parte final do vídeo. Em uma tabela assim, muitas vezes a pessoa que não conhece gráfico, ela seleciona isso, vai no inserir e pede para fazer o gráfico. Aí fica assim, ó. Isso é um excesso de informação que você tem ali. Então, muitas vezes essas informações não estão melhor aplicadas, tá? Então, vamos pegar esse gráfico e vamos apagar aqui, ó. O que seria interessante? Se você vai fazer um gráfico para fazer a análise da unidade do faturamento, você seleciona apenas unidade de faturamento e faz o gráfico. Olha só, fica mais fácil, mais bonito, mais simples, né? Ó. Fica fácil de entender que você está analisando o faturamento das unidades. Se você vai fazer uma análise de faturamento da região, pessoal, o que você deveria fazer nesse caso? Ter uma consolidação desses valores. E como que você faz essa consolidação dos valores? Uma nova tabela. Você faz aqui, ó, região, vamos colocar, ó, norte, o sul, centro e o leste. E aí você faz aqui o faturamento. E aí você faz o soma C, né, ó? Soma, né, ó? Então, o intervalo da região, aprendemos que devemos travar este intervalo, passar a referência norte, entretanto ela vai ficar solta porque eu vou correr para as demais que estão abaixo, e passar o faturamento. Então, vou selecionar o faturamento e travar o faturamento. Vamos dar o Enter, pronto, total do norte, clico e arrasto, temos os demais totais. Olha que bacana. Aí seleciono e aí eu posso fazer um gráfico. Olha lá. Poderia ser um gráfico, por exemplo, vamos pegar um de pizza, olha lá, um gráfico de pizza, onde eu tenho agora o faturamento por região e o faturamento por unidade. Olha que bacana. Então, muitas vezes o pessoal pensa em fazer o gráfico em si, mas ela não entende que ela precisa tratar esses dados de um melhor modo para apresentar no gráfico. Então aqui eu nem apliquei visual, design, né, pessoal? As dicas, né, que normalmente eu passo a vocês, né? Só vim aqui só para mostrar possibilidades de como que vocês podem fazer essas melhorias. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre gráficos, eu sugiro dar uma olhada aqui no canal ou até conhecer dentro do curso que a gente ensina vocês a criarem gráficos incrivelmente profissionais no Excel. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje nós listamos 5 erros que são comuns, né, no uso do Excel. Falamos primeiramente da formatação de planilhas, falamos do erro de mesclar células, falamos de fórmulas e intervalos que são aplicados de um modo não muito correto, e depois apresentamos ainda as referências, absoluta, relativa e mista, que muitas vezes o pessoal não consegue aplicar adequadamente na fórmula, e por fim falamos dos gráficos. Como que você cria o gráfico e apresenta ele do melhor modo. Tudo bem? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo do dia. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores, me abriu portas, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito atencioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar, eu super recomendo.